Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aí acompanhando. Chegamos para mais um vídeo do Por Dentro do Grid. Eu sou Raul Alves, estou junto com Carol Guerra e esse é um vídeo especial. É um vídeo para a gente falar sobre um momento histórico na Fórmula 1, não dá para a gente negar isso. Goste ou não dele, Max Verstappen se tornou tricampeão mundial no GP do Catar. No sábado da corrida sprint, ele conseguiu sacramentar esse terceiro título na carreira. E esse programa vai ser dedicado a ele, a falar um pouco mais sobre a carreira de Max Verstappen, como foi que ele conseguiu chegar a esse terceiro título. E tem muita coisa para a gente falar, porque de fato não dá para correr. É um piloto vitorioso, né, Carol? Tudo certo? E aí, Raul, tudo certo? É um piloto vitorioso, é um piloto que tem aí seus recordes, conquistou alguns recordes esse ano, já tem alguns recordes inéditos aí na carreira, e esse ano se juntando aí a grandes nomes da Fórmula 1. Então, vamos discutir essa carreira aí do holandês. Muito bem, e a gente já traz uma apresentação aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito, para você que está acompanhando, porque a gente vai falar do caminho para o tricampeonato mundial de Max Verstappen. Aliás, antes da gente começar a falar, deixa eu fazer o convite para você seguir as nossas redes sociais, estão aí, ó, em cima de Carol. Estamos no Telegram, também no Twitter, ou X, ou X, como você preferir chamar, no TikTok, no YouTube, no arroba Por Dentro do Grid, e estamos no Instagram, no arroba Por Dentro do Grid F1, tem grupo no WhatsApp, entra lá no nosso Instagram para ficar por dentro do grid de fato. A gente começa falando do caminho para o tricampeonato, vou até pedir para a gente avançar aqui na nossa arte, porque esse foi o calendário de Max Verstappen até aqui, uma temporada quase que perfeita até agora, até o GP do Catar. Até para não ficar cansativo, não vou falar corrida por corrida, mas, por exemplo, alguns destaques, pegando os destaques negativos, olha os pontos baixos de Verstappen na temporada. O GP da Arábia Saudita, que ele largou em 15º, mas terminou em segundo. O GP de Singapura, que ele largou em 11º e terminou em quinto. Tirando isso, foi pódio em todas as corridas e na grande maioria delas vencendo. É uma temporada avassaladora, né, Carol? É uma temporada simplesmente espetacular, né? Extremamente sólida, onde as poucas vezes em que ele não esteve no pódio, ou foi por algum problema no carro, ou com desempenho, etc, etc. Então, assim, basicamente não houve por parte erro do piloto, né? Foi um carro que não se adaptou ao estilo do circuito. Então foi uma temporada que a gente viu um amadurecimento muito grande de Verstappen, da Red Bull de modo geral, né? E uma consistência dele como piloto para trazer esse tricampeonato, né? Enfim, foram um campeonato de 2021, obviamente, extremamente disputado, outros dois, claro, com suas facilidades, com suas, né, são nuances completamente diferentes daquele de 2021, quando ele conquistou o primeiro título, né? Mas foi um momento em que foi uma consagração aí para uma carreira que ele estava construindo, né, onde ele foi realmente extremamente exigente ao longo dessa carreira aí, ainda que ainda vai completar 10 anos na Fórmula 1, obviamente, em 2025. Então, ainda tem aí praticamente 2 aninhos para ele fazer 10 anos de Fórmula 1. E, enfim, tricampeão. É curioso que ele começou muito novo, né? Então a gente tem a sensação, e é um fato, ele já vai fazer 10 anos de carreira, mas ele tem o quê? Eu acho que 25 anos, 24, é por aí, não passa disso. Então já é um piloto muito vitorioso, e ao que tudo indica, se ele continuar até seus 30 e poucos anos de idade na Fórmula 1 na equipe competitiva, que é o que tudo indica que deve acontecer, ele ainda deve bater muitos recordes, tem tudo para isso. E eu queria trazer outro ponto também de discussão, Carol, porque na Fórmula 1 é natural que isso aconteça quando tem um piloto dominando, né? Um piloto, aquele nome que está sempre em alta, sempre ganhando tudo, acaba gerando uma antipatia, né? Ou você é fã dele, ou se você não for fã dele, você já começa a gerar aquela antipatia. E aí a gente tem algumas imagens aqui já no lado da tela, mostrando os 3 campeonatos dele. O primeiro título foi aquele título disputado com Hamilton,
que foi um campeonato bem parelho entre os dois. No ano passado, até teve um começo de temporada que a Ferrari ensaiou que poderia ameaçar, mas não ameaçou, foi um campeonato super tranquilo. E nesse ano, um domínio total. Como é que você vê, Carol, essa situação? Porque para uns tá chato, para uns ele acaba se tornando um piloto antipático. Mas é fato que é merecido, né? Não dá para a gente negar que ele é um piloto excelente e tudo que ele está conquistando é merecido dentro da pista. Exatamente, Haldney. A gente tem essa visão justamente da questão dos títulos conquistados de forma consecutiva, e aí acaba realmente gerando essa sensação de exaustão, né, de assistir a Fórmula 1. Mas o Verstappen realmente ele mereceu, foi uma carreira construída com muito foco, né? Ele sempre foi muito dotado, foi criado muito dotado dentro desse sistema de pressão mesmo, né? Para aguentar essas pressões, para na oportunidade que ele tivesse de conquistar o título, ele realmente conseguisse conquistar esse título, né? Então ele foi moldando esse perfil dele para que quando essa oportunidade chegasse, como chegou, ele realmente fizesse a participação dele muito sólida na Fórmula 1. 2021 foi um ano extremamente assim, concorrido, disputado por um primeiro título dele. Foi um ano em que foi uma briga de gente grande, né? Não foi um título fácil de ser conquistado, né? Principalmente para ser o primeiro, por ser o primeiro título enfim, com o peso de se competir com 7 vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton, né? Então você tem uma, eu acho que ele até comenta essa questão do título dele desse ano ser um título mais especial, e ser um título em que ele conseguiu aproveitar mais o período dele dentro da pista. E isso acho que acredito que vem muito também do trabalho que foi feito, obviamente, pelos engenheiros da Red Bull, né, pelo carro que foi desenvolvido aí para a Red Bull nessas últimas duas, aliás, três, né, 3 temporadas, porque as 3 a Red Bull teve o carro para sim competir um campeonato, mas que teve muito desse amadurecimento e justamente dessa coisa que a gente chama de talento, né? O donzinho também, porque como a gente comenta ao longo da temporada, ele tem o mesmo carro que o Sérgio Pérez e você vê uma diferença absurda enfim, dentro das pistas de questão de, enfim, classificação, corrida, volta mais rápida, recordes, corrida sprint. Então foi tudo muito, muito construído e muito sólido para ele esse ano. Então foi um campeonato bem destinado, sim, diante da trajetória que se fez nessa temporada. E curioso, e é até uma brincadeira, né? A emoção do primeiro título foi completamente oposta aos 2 títulos que vieram em sequência. Porque o primeiro título ele conquista com a ultrapassagem em cima de Hamilton na última volta da última corrida. E no Japão, no ano passado, foi aquele título ali que foi meio confuso, depois que os carros já tinham passado da linha de chegada, já no momento das entrevistas nos boxes ali, que começaram a perceber, começaram a descobrir o que tinha acontecido, que Verstappen tinha sido campeão. E nesse ano foi num sábado, né? Um título meio estranho, numa corrida sprint, nem foi no término do fim de semana. Mas é um peso do tri, a gente segue a nossa apresentação falando mais sobre esse título, porque é um tricampeonato que coloca ele numa prateleira grande já na Fórmula 1. Ele se iguala a nomes gigantes, como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham e Max Verstappen agora tem 3 títulos mundiais. Ele já ultrapassou, Carol, alguns nomes como Fernando Alonso, Emerson Fittipaldi, Alberto Ascari, o próprio Jenson Button, Kimi Raikkonen, trazendo os pilotos mais recentes. Somente o quê? 2, 4, 5 pilotos têm mais títulos que ele. E são grandes pilotos, né? Alan Prost, Vettel, Juan Manuel Fangio, Schumacher e Hamilton. Mas o que eu estou querendo trazer com tudo isso, e a gente quer lhe ouvir também, claro, Verstappen hoje, com esses 3 títulos, já se coloca na prateleira de um dos grandes, né? O nome dele já está escrito como um dos grandes da história da Fórmula 1. Exatamente. Ele já começa a trilhar aí um caminho que passa a ser bem diferente dos outros pilotos que se formaram aí na categoria de base com ele, como o Albon, o próprio Leclerc, né? Enfim, então são muitos pilotos que ele já vai, que estão competindo hoje com ele
né, na Fórmula 1 que tem um potencial aí para que a gente fala muito de ter um potencial para se tornar campeão do mundo, como o próprio Leclerc, que inclusive protagonizou uma das disputas acirradas na categoria de base com ele, com o Verstappen, mas ele já começa a trilhar um caminho bem diferente, assim, em termos de recorde até de tempo, né? São 3 campeonatos consecutivos, acho que ele fez 26 anos esse ano, o Verstappen, vou confirmar isso, mas acredito que foi 26 anos. Então ele já começa a se igualar em outro patamar de fato, de outros pilotos. Então é o único piloto dessa geração nova que já conseguiu o primeiro, não só o primeiro, mas o terceiro título, né? E de forma consecutiva. Eu estava vendo aqui depois, estava vendo as estatísticas, eu vou até passar para outro slide, porque isso vai ajudar a gente a entender melhor, que é o seguinte, os títulos consecutivos, quando a gente. E eu puxo até para um ponto, Raudney, que você ia comentar algum momento atrás, que era essa história de a gente ter essa percepção de quando começa a ser títulos repetitivos, pensar e já, poxa, realmente fica bem enfadonha a Fórmula 1 e tal. Mas a gente pegou exatamente títulos consecutivos desde 2010. Então, foram de 2010 a 2013, foram 3 títulos de Vettel consecutivos. Depois, a gente pega Hamilton com 3 títulos consecutivos e depois entra em Verstappen com 3 títulos consecutivos. Claro que a gente faz um adendo, porque realmente de 2022 em diante, a gente não viu, de fato, assim, disputas acirradas como foi em 2021. Por exemplo, como a gente não teve, assim, no começo da temporada de 2022, a gente viu aquela disputa entre Verstappen e as Ferraris, mas ficou até mais ou menos o começo da temporada. Do meio para o fim já tinha uma dominância, e é isso que as pessoas trazem, essa ponderação, e o que não tira de modo algum todo esse período de, assim, todo o talento de Verstappen e, claro, os méritos dele ao longo da temporada, né? Mas é esse parâmetro aí, né? E é muito verdade isso, porque a gente volta naquela história da antipatia, né? Eu coloco assim entre aspas, porque lógico que ele tem os seus fãs, e eles estão lá, inclusive, nem toda a corrida estão lá os fãs de Verstappen, aquela galera do laranja e tal, mas se a gente pegar esse ranking de títulos consecutivos, Hamilton com 4, né? 2017 a 2020. Para muita gente essa época ficou chata, porque só dá Hamilton, só Hamilton ganha, ele é o dominante. Vettel, de Red Bull também, 4 títulos, é o tetracampeão, Sebastian Vettel, a Fórmula 1 tá chata, só Vettel que ganha. Schumacher, se a gente voltar mais um pouquinho, né, no começo dos anos 2000, só Schumacher ganha, só a Ferrari ganha, a Fórmula 1 tá chata. É um ciclo, e eu acho que isso é natural do esporte. O carro que casa com o piloto, que casa com o regulamento, e surge esse efeito que a gente está vendo agora, Verstappen. É muito difícil não achar que ele vai ser candidato a ser campeão no ano que vem também. Então, são ciclos, e esse é o momento de Max Verstappen dominar a Fórmula 1. Pois é, isso o fato de ser campeão consecutivo com ou não disputa não é demérito de forma nenhuma para Verstappen. Isso aí, agora eu faço, não é problema dele, o fato dele estar com dele conseguir não ter uma outra equipe, enfim, que dispute como foi uma disputa de 2021. É exatamente o que a gente fala, ao longo da trajetória e da história da Fórmula 1, houve esse período em que, enfim, diversas equipes e diversos pilotos dominaram. Faz parte da Fórmula 1, da trajetória da Fórmula 1, né? Muito bem, vamos seguindo então com a nossa apresentação, com esse nosso especial Max Verstappen por dentro do grid. E aqui a gente traz um pouco mais desse debate, tem uma imagem desse título, Construindo a História, né? Max Verstappen. E aí tem uma lista gigantesca, você que está assistindo pode até achar, caramba, quanto texto é esse? Mas é porque é um número grande de recordes, né? Primeiro o piloto mais jovem a participar de um treino livre, com 17 anos, foi no treino livre do GP do Japão. Piloto mais jovem a correr, ele estreou na Fórmula 1 com 17 anos, se instituiu uma regra na Fórmula 1 depois da estreia dele, que o piloto só poderia correr com 18. Gente, ele estreou na Fórmula 1 antes de ter habilitação, carteira de habilitação. Eu lembro disso na época. Ele não tinha carteira de habilitação para dirigir carro na rua, mas corria de Fórmula 1. Então, consequentemente, ele foi o primeiro piloto, o piloto mais jovem a pontuar.
a liderar, a ir ao pódio, a vencer uma corrida. São muitas conquistas, muitos recordes. E aí eu trago também essa outra discussão, Carol, de que ele ainda é um piloto jovem. Então a tendência é que ele consiga ainda mais recordes, né? Porque na idade que ele tem, com tudo que ele já conquistou e com o carro que ele tem nas mãos, se preparem que muitos recordes ainda vão ser quebrados. Inclusive, eu anotei aqui os próximos recordes que ele pode quebrar, que são recordes dele mesmo, né? Enfim, para essa temporada. Então, em 2023, ainda esse ano, é muito provável que ele vai bater o próprio recorde de vitórias, né? Que ele acho que ele teve 14 vitórias na corrida passada, na temporada passada. E deixa eu ver aqui, eu acho que é isso mesmo. Eu vou passar aqui o slide, porque aí a gente pode ver isso. É isso aí, pronto. Pessoal, a produção aqui assim, é tudo instantâneo. Mas é isso. Então ele vai provavelmente bater esse próprio recorde de vitórias em uma temporada, de pontos em uma temporada, em comparação a 2022, né? Então, assim, ao longo dessa temporada, agora essa temporada ainda não acabou, apesar dele já ter conquistado o título, apesar da Red Bull já ter conquistado o título de construtores, ainda é uma temporada em que ele pode construir, aliás, terminar, vamos dizer assim, moldar o restante da trajetória que ele já está construindo, já está fazendo na Fórmula 1. Então, não terminou ainda, né? Ele começa realmente, de fato, a entrar na briga grande aí com outros pilotos, né? Alguns que já se aposentaram, outros que ainda estão correndo com ele. Então, é muito interessante, porque, como você pontuou, ele é um piloto novo, ele é um piloto jovem ainda. E você, com 25 ou 26 anos, que a gente, enfim, vai ver, depois vai confirmar essa idade dele, você ter 3 campeonatos é muito, muito, assim, é bem especial. Então, você não você começa realmente a galgar uma prateleira importante e uma trajetória diferenciada, né? Justamente por isso. Eu lembro que, e você comentando agora, Haldney, dessa questão dele ter sido, ele terminar aí mesmo que ele se aposente da Fórmula 1, ele vai terminar com um título inédito, que é de ser realmente o piloto mais jovem na história da Fórmula 1, porque desde que ele entrou, logo em seguida a Fórmula 1 instituiu que apenas pilotos a partir de 18 anos poderiam correr. Então, ele foi o último piloto a entrar na Fórmula 1 com 17 anos e uns quebrados. Então, é um título que esse daí ninguém tira dele, ninguém toma, além de outros, claro, que ele possa vir conquistar. E um outro dado importante da trajetória de Verstappen é que a única corrida de fórmulas entre 2 e 3 aí que ele concorreu, na verdade foi a Fórmula 3 europeia, foi a única que ele concorreu antes de entrar na Fórmula 1. Depois ele já vai para a academia de pilotos da Red Bull, e aí em 2015, que aí ele entra em 2014 na academia de pilotos da Red Bull, já a principal zona assim, e aí depois em 2015 ele já estreia na Fórmula 1. Então, desde então, foi só a Fórmula 1. Ele não saiu, não foi mais para outras categorias de base, não foi. Enfim, galgou aí essa temporada dele, já passando somente pela Fórmula 3. Não teve Fórmula 2, já foi de Fórmula 3 Europa direto para a Fórmula 1. Então, estava ali a mina que a Red Bull precisava, o talento que a Red Bull viu e decidiu investir, que obviamente colhe esses frutos hoje. E é muito bom você lembrar do começo dele, porque foi como se fosse praticamente, lógico que eu estou sendo um pouco mais arredondando as coisas, mas é quase como um pulo do kart para a maior categoria do automobilismo, né? Que é a Fórmula 1. E me lembro bem desse primeiro treino livre, eu lembro porque foi de noite, foi no GP do Japão, ele com 16 anos e assim, já foi uma grande surpresa, né? Muitas críticas também, tinha muita dúvida. Caramba, a Red Bull tá botando um cara de 16 anos, um menino ainda, para pegar um carro de Fórmula 1 na Toro Rosso e pilotar, e ele já está confirmado para o ano que vem, vai estrear com 17 anos. E o tempo mostrou que foi uma aposta, e uma aposta muito bem feita, né? Talvez ele ainda só não tenha superado o Vettel, dos pilotos que são da academia da Red Bull, e assim, número de conquistas, Vettel ainda tem mais vitórias, eu digo ainda porque é inevitável que Verstappen ultrapasse ele, o ranking está aqui na tela, Verstappen já tem 49 vitórias, Vettel 53, e quando a gente volta para lembrar a era Vettel, já parecia muito dominante, né? Parecia uma coisa muito difícil de ser alcançada, e agora a gente vê
um cara que chegou e com a mesma equipe está alcançando esses números também. Então, foi uma aposta de muito sucesso, uma aposta que foi muito criticado. Ele, na época da Toro Rosso, ainda batia, né? Era meio atrapalhado. E quando ele batia, tinha essa pressão de que o cara está muito novo, ele não teve uma base boa. Só que aí ele estreia na Red Bull no GP da Espanha de 2016, com aquela vitória na primeira corrida dele pilotando um carro da Red Bull. E aí depois o resto foi história, né? Superou o Ricardo, e superou com total tranquilidade todos os companheiros que vieram depois de Ricardo. Gasly, Albon e agora Sérgio Pérez. A gente segue aqui, né, Carol, com a nossa apresentação sobre Max Verstappen, mostrando justamente essa questão, né? A evolução. A gente traz algumas imagens aí, ele bem novinho ainda na época da Toro Rosso, os números de Max Verstappen passando de ano a ano e avançando, né? 14 vezes já ele venceu esse ano, no ano passado 15, ou seja, esse ano ele deve superar. Só da gente olhar ali essa linha, essa coluna do P1, a quantidade de vitórias por temporada já diz muita coisa. Então, é de fato uma evolução desse que já é um dos grandes nomes da Fórmula 1. E Raulney, aqui, justamente aqui onde eu comentei que essa temporada 2023 já é, aliás, a maior dele em termos de conquistas individuais, porque ele provavelmente vai superar aí o número de vitórias, né, que no ano passado ele conseguiu 15 vitórias, né, 15 primeiros lugares, e aqui em 2023 ele já está com 14, a temporada ainda não acabou, e a gente viu a dominância do Verstappen ao longo da temporada. Né? Então, ele provavelmente também já vai passar o número de pontos, né? Que no ano passado ele conseguiu 454, esse ano ele já está em 433 e ainda temos aí algumas corridas até o fim da temporada. E falando em evolução, Haldney, e até para puxar uma linha que você falou muito, justamente desse ponto de que o Verstappen que saiu amadurecendo que foi amadurecendo ao longo dessas temporadas. Né? O Verstappen ele teve até um apelido que foi dado a ele, que era o Mad Max, que era justamente pelo fato dele ser um pouco mais esquentado, enfim, com a pressão aí dele justamente de trazer esses resultados para uma Red Bull que investiu num piloto tão jovem. E aí a gente viu justamente ao longo desse período a gente viu uma evolução de características dele dentro e fora da pista, que foi justamente essa questão das confusões, das intrigas, que foram começaram a ser deixadas de lado com o tempo, né? Obviamente, com a pressão também e com a cabeça de uma pessoa que já está com 26 anos, praticamente aí, é completamente diferente de um piloto que entrou com uma cabeça de 16 anos, que não passou por outras fases, porque o Verstappen ele não foi o campeão da Fórmula 3 Europa, ele ficou em terceiro lugar. Naquela época, naquela temporada, eu acredito que foi o Albon que ganhou, se não me engano, a competição. E aí depois ele já dá um salto para ir para a Fórmula 1. Então você já entra num outro patamar onde você vai ser, obviamente, ter muito mais exigência em torno de um rendimento, né? E aí o Verstappen, em 2021, a gente ainda viu um pouquinho da sensação do Verstappen que rebatia a pressão que recebia. E 2022 para cá, não. 2022 para cá, eu vi até acho que foi uma coluna do jornalista da ESPN falando justamente isso, que ele parece que aprendeu aonde é que valeria ele fazer aquela questão de dar tudo de si e do tudo ou nada, sabe? Uma coisa que a gente viu muito em 2021, durante o campeonato de 2021, quando ele partia para o tudo ou nada dentro das pistas. Isso parece que deu uma abrandada em 2022, já naquelas disputas com a Ferrari, mas em 2023 ficou muito mais claro que ele, mesmo diante de uma corrida que ele viu que não podia ganhar, ou que não tinha, o carro não dava essa condição para ele ganhar a corrida, as poucas vezes que isso aconteceu esse ano, ele não partiu para essa questão de ir para o tudo ou nada, sabe? Foi uma observação desse jornalista da ESPN, que agora não estou lembrando o nome dele, mas ele é o editor-chefe, inclusive, da Fórmula 1 lá, que fez essa percepção e que eu acabo concordando, sim, com essa nova postura do Verstappen. É verdade, né? Realmente
Impressionante essa evolução dele e esses números. Você estava falando, eu estava olhando aqui com mais calma os números. É um piloto que, da segunda temporada em diante, na carreira dele, ele venceu pelo menos uma corrida por ano. É uma coisa assim, gigantesca. Isso é muito difícil de se conquistar na Fórmula 1. Então, são números impressionantes. São 9 anos, né, Carol? Ou 8? Você que está ligadíssima. São 8 ou 9? Deixa eu contar aqui. 3, 6, 9. 9 anos Agora de carreira. também tá. 9, né? 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 anos de carreira agora. O dedo nunca falha. E é isso. A gente trouxe esses números, então, de Max Verstappen. A gente segue aqui com a nossa apresentação, já chegando na parte final do vídeo, porque depois de falar desses números de Verstappen, a gente fala também sobre o próximo Grande Prêmio, que é o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. Os últimos vencedores em 2022 e 2021, Max Verstappen. Em 2019, Valtteri Bottas. 2020 não teve corrida por causa da pandemia. 18, Kimi Raikkonen, a última vitória dele na Ferrari, a última vitória dele na Fórmula 1. 14, 15, 16, 17, o outro dominante, o anterior, Lewis Hamilton, que tem 6 vitórias, é o maior vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos, na frente de Michael Schumacher com 5, 3 vitórias para Graham Hill e Jim Clark, recorde de pole position de Valtteri Bottas, e 19, recorde de corrida, a volta mais rápida foi de Charles Leclerc em 2019. GP dos Estados Unidos, Carol, a gente, claro, vai falar muito sobre isso aqui no Por Dentro do Grid, mas já se aproximando da reta final da temporada, mais uma corrida sprint, né? Eu gosto da pista de Austin, eu gosto desse circuito. Eu gosto da corrida, eu gosto da energia, da pessoal. Agora fala assim, eita, povo animado, né? Como diria aí o meme, tem uma energia legal. E de modo geral, até que a corrida não é cansativa, não. De modo geral, né? Vamos ver se esse ano traz alguma surpresa por aí pra gente. Vamos torcer, porque serão 2 corridas, uma no sábado e uma no domingo, em formato da sprint, como você provavelmente já está acompanhando. Na sexta tem o primeiro treino livre e a classificação. No sábado tem a classificação para a sprint e a corrida sprint em si, que nessa edição vai ser no horário completamente atípico, né, para o público brasileiro. 7 da noite tem corrida sprint em Austin, no Texas. No domingo, a corrida principal é às 4 da tarde. Assim que acabar o pódio, claro, tem live do Por Dentro do Grid, como sempre tem, como você sempre acompanha. Até lá, tem muito conteúdo aqui no canal e também nas redes sociais. Não é isso, Carol Guerra? Vamos ficando por aqui? É isso. Massa, que eu espero que. Vamos ver o que é que vai ter aí de atrações boas, de energias boas aí nesse GP. Vocês acompanham tudo por aqui com a gente. Então, Haldney, ficaremos ligados na próxima corrida, né? Beleza, valeu, Carol. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esquece, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro do grid, para saber de tudo que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. Grande abraço e até a próxima. Valeu!